professor, a gente Não, é fala, porque a cansa de Laiane ver o falou. professor todo dia. Pessoal, eu não dou aula aqui na segunda-feira, não. Não, mas aí eu acho essa semana todinha e canso. Não é todo dia, não, que eu não tô aqui segunda. Oxi, mas tirando segunda, não é toda semana, não? Não, se eu tirar um dia, então não é toda semana. É só. Quase toda, quebra só uma. Vamos lá, pessoal. Vamos corrigir a atividade, tá? Livro de ética, tá bom? Eu sei que eu dou muita disciplina, mas agora é ética, tá? Ética, página 76, tá bom? É, professor, página 76? Página 76, Ok. tá bom? Vocês O estão senhor ouvindo visualizou as atividades, professor, de quem mandou no Gonçalo? Depende, tá falando de qual? De ética mesmo. Ah, Atividade de ética. visualizei sim. Inclusive, eu tô vendo que 4 pessoas mandaram só. Professor viu a minha? Você não mandou na aba de atividades, não, né? Eu acho que não. Eu sempre mando na aba de atividades, é só quando os professores não colocam que eu mando como mural. Professor, Mas eu sempre mando como tá mural. na aba. Pois é. Bom, vocês estão ouvindo uma música chata, pessoal? Não é culpa minha, não, tá? Se vocês ouvirem, Então, é o meu vizinho. Nossa. Ele é chato pra caramba. Oxi. É. Bom, vamos lá. Todo mundo colocou o nome já? Primeira questão, seguinte. Em sua opinião, existe ética de amor à vida? Discuta com o seu professor. A gente discutiu na aula passada, né? Discuta com o seu professor e os colegas e escreva suas conclusões abaixo. Posso falar a minha? Claro? Sim, pois devemos cuidar da nossa vida e da pessoa que amamos. Com todo o amor. Tá professor, correto? Pode falar, professor, Thay. desculpe, aqui a minha é diferente. Sim, pois do que seríamos se não existisse amor, a compaixão, a ética? A sociedade só viveria em conflitos. Posso falar a minha? Pode sim. A minha eu coloquei assim. Sim, quando se respeita. Tudo que é importante para manter uma vida saudável, longa e feliz. Muito bom, muito bom. Mais alguém quer compartilhar a resposta? Posso falar a minha, professor? Claro. Sim, pois ética não é só ter amor ao próximo, mas também ter amor a si próprio. Isso, exato. Principal. Muito bem. Era essa que eu estava esperando, Clara. A gente fala muito de ética de amor à vida, mas a gente tem que discutir também sobre a ética do amor à própria vida, né? Porque como é que você vai ter uma noção de o que é amar outra pessoa se você não ama a si próprio, né? Como é que você demonstra que você se ama? É quando você cuida do seu corpo, é quando você procura se cuidar, se manter sempre bem limpinho, né? Quando você come coisas que são saudáveis, tipo, e coisas saudáveis não são coisas caras que eu estou dizendo, não. É quando você come, por exemplo, verduras, que a mamãe da gente coloca, e tem algumas pessoas que não gostam, mas mas não é por isso que eu não amo comida. Não, eu estou falando, não é nesse sentido de você não poder comer nada. Eu estou falando no sentido de você se cuidar. Quando você se cuida, você demonstra também que você se ama.
certo? Então, professor, Mas, o só um que momento. seria? Mas isso é um problema? Um problemão? Não, 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 não. Não é um problemão. Isso é mais para a fase adulta, né? Mais para a fase adulta. Quando você é criança e quando você é adolescente, isso não quer dizer muita coisa, não. Até porque criança tem mesmo que brincar e ser feliz e fazer de tudo que pode enquanto é criança, porque a infância passa, ó, rapidão, tá certo? Com relação à pergunta aqui, Taimon e Maiane, a resposta está correta, tá bom? A resposta está correta, não precisa mudar nada, não. Eu só estava Então, dizendo que a professor, Clara acrescentou uma informação bem interessante que ninguém tinha colocado ainda, que é sobre o amor próprio, o amor que você tem de você mesmo. E isso é muito importante falar. Repetindo, Taimon e Maiane, a resposta está correta. professor, eu acabei de apagar minha resposta e troquei por outra. Sim, pois devemos nos amar se quisermos amar outras pessoas. Tá ok também, mas não precisava apagar não, estava correto, tá bom? Tenha calma que eu digo se está correto ou não, que é para você também não apagar em vão, tá bom? Sua resposta pode estar diferente, mas nem por isso ela está errada, tá bom? Ela só está diferente, mas pode estar correta. Segunda questão. O que é necessário para se ter uma vida digna? Posso falar a minha? Pode sim. Ter um bom emprego, uma educação de qualidade, uma moradia e saúde. Mas nem todas as pessoas têm isso, né? Posso dizer minha resposta? Pode. Ser honesto, possuir bom caráter e ter as condições essenciais, como moradia, saúde, educação e emprego. Mais alguém? Pode sim. Assim, que tenha condições de trabalho, paz, saudade, momentos de lazer e respeito às diferenças. Muito bem, Gabriel. A segunda questão, ela traz um traço contrário da primeira, né? Quando a gente fala muito de amor, na primeira, a gente fala muito de amor ao próximo e às vezes a gente esquece de falar do amor próprio. Na segunda questão, quando a gente fala de vida ética, a gente fala muito de nós e esquece às vezes de falar do próximo, né? Ser honesto, ter emprego, ter isso, ter aquilo outro, isso é tudo muito você. Agora vamos pensar no próximo, né? Olha só, o Gabriel aqui, respeitar as diferenças, né? Respeitar as pessoas, independente de ela ser pequena, dela ser grande, né? No sentido de ela ser baixinha, de ela ser alta, de ela ser magra, de ela estar acima do peso, de ela ser branca, de ela ser negra, de ela ter cabelo liso, de ter cabelo crespo. Isso não quer dizer absolutamente nada. Não deixa de ser um ser humano. Então, isso aqui, para ter uma vida digna, para ter uma vida ética, é muito importante. Você respeitar as diferenças. Você olhar para a diferença do seu colega e você dizer, aquilo não importa. Não é porque você é assim que eu vou deixar de te amar, que eu vou deixar de te querer como um amigo. Não é porque você é magrinho demais que a gente não pode ser amigo. Não é porque seu cabelo é desse jeito que a gente vai deixar de ser amigo. Isso não quer dizer nada. Respeitar as diferenças é uma das principais características para se ter uma vida digna. As outras respostas também estão corretas, porque é necessário você ter, por exemplo, um emprego para ter uma vida digna, né? Como é que você vai viver dignamente bem se você está desempregado? Pessoal, vocês estão ouvindo a música, então? Sim, professor. Eu tô. Professor, posso ler minha 2? Oi? Eu tinha dado umas. Posso ler a 2? Minha resposta? Pode sim. Amor, paz, alegria, ter convívio, respeito, entre outros. Tá correto? Correto, correto. Página 76. É o vizinho aqui, pessoal. Tá me incomodando demais. Tá atrapalhando a aula? Na Atrapalhando? Eu sei verdade, que não. tá. Não. Não, eu só atrapalha fiquei nada.
Se vocês quiserem, eu posso mudar o ambiente. Posso procurar outro ambiente aqui. Não, mas tá bom. Deixa eu tentar abafar o microfone. Acho que vai pegar só a minha voz aqui. Eu entendi. Pedro, eu entendi. Terceira questão. Pense sobre todas as coisas que você fez nas últimas 24 horas. Veja quais delas ajudaram você a viver com amor e quais não ajudaram. Anote aqui sua opinião sobre elas. Posso dizer a minha? Pode ler, Taimon. Aqui. Brinquei a manhã inteira com meu irmão mais novo, mas briguei várias vezes com ele. Fiz minhas obrigações da casa, porém sempre fico com preguiça. Preciso sempre me conter e aprender a ser mais calmo, como também devo deixar de ser preguiçoso e sempre fazer minhas atividades domésticas. Muito bom. Maiane? Professor, literalmente, eu só botei uma atividade, isso aqui que eu fiz domingo, e pronto, só isso. Aí eu disse que o que ela era importante pra mim. Aí eu botei assim, a primeira foi o convívio e só, e que ajuda a ser mais amigável com as outras pessoas e conhecer mais as outras pessoas. Tá correto? Tá sim. Corretíssimo. Mais alguém? Posso falar aqui? Pode sim. A primeira coisa foi as coisas que eu fiz que me ajudaram a ver com amor foi patinar. Dançando em cima dos patins. Dançar em cima dos patins. Pronto, que é uma coisa que eu amo muito. E a que eu não e a que eu fiz que não vou me ajudar foi fazer tarefas domésticas, porque eu tenho preguiça. Nessa quarentena tá todo mundo fazendo mais atividade doméstica, hein? Bom, quarta questão. Aliás, mais alguém quer falar? Não? Então vamos lá. Tem alguma coisa aqui no chat? Você conhece algum caso em que ocorreu falta de ética? Qual? Não? Ninguém conhece nenhum caso que ocorreu falta de ética? Posso ler um? Pode sim. O meu aqui que eu escrevi. Sim, enquanto passeava por uma casa, ouvia vários gritos. Era um filho e sua mãe discutindo, com xingamentos, sem nenhuma educação com o familiar. Tá bom. Olha, por exemplo, essa situação aqui do vizinho. É uma falta de ética. O cara fazer barulho, esse barulho todo, como se morasse num deserto, 1 hora da tarde, como se ninguém estivesse fazendo nada. E mesmo se a pessoa não estivesse fazendo nada, a pessoa vai se incomodar. Então é muita falta de ética, né? Muita falta de educação de uma pessoa dessas, né? Isso é muita falta de ética. Passando para outros ambientes, é falta de ética você fazer muito barulho no cinema. Porque, querendo ou não, vez por outra a gente faz um barulhinho aqui e lá, né? Quando tá comendo pipoca, quando tá talvez vendo um filme de terror e dá medo uma cena, as meninas geralmente gritam e tudo mais, né? Mas, se você fizer isso em excesso e em momentos não apropriados, é falta de ética, né? Falta de ética, por exemplo, na sala de aula. Você não prestar atenção nas explicações do professor. Falta de ética você ficar conversando com o colega, atrapalhando o colega. Certo? É falta de ética também. Seria falta de ética até mesmo não entregar as atividades, né? E também falta de compromisso, porque não fica legal, né? Já estou pensando nisso, Pedro. Bom, quinta questão. Debata com seus colegas de classe, tendo em vista a situação representada no texto a seguir. Essa daqui a gente debateu, né? A gente conversou bastante. Então, a quinta questão está resolvida. Vocês querem debater de novo?
Não? Então vamos para a página 78. Pode ser? Então vamos lá. Bem rapidinho, tá? Sim ou não, pessoal? Acho melhor não. Melhor não. Como a gente já viu, né? Vamos pular para outra, né? Não adianta nada a gente fazer a mesma coisa aqui. Ética no esporte e no lazer. Pessoal, já conteúdo parecido também. Lembra? Que foi até assunto de simulado. Sim, sim. Alguém pode ler essa... Não, deixa eu ler esse comecinho aqui e eu vou colocar alguém para ler esse texto aqui. Vamos dialogar. Analise as imagens e, a seguir, converse com seu professor e com seus colegas sobre a relação entre as fotos e o tema do capítulo. Ética no esporte e no lazer. Deixa eu ver aqui. Mariane, o que é que você tem para falar dessa primeira imagem aqui? A primeira que é dos jogadores é que não teve respeito, mesmo sendo que é um campo de futebol, né? As pessoas têm que brigar, entre aspas, mas isso aqui foi muito desumilde, sei lá. Porque literalmente isso aqui é tipo se fosse uma briga, só que num campo. Mudou quase nada. Eu, pelo menos, se fosse eu agiria de forma amigável. Jogava de boa, mas não faria isso. Simon, sobre a segunda imagem aqui da fila dessa mulher de vermelho. Enfim, pelo que parece aqui, tem se demonstrado respeito, tanto da atendente quanto dos clientes. Mas, se não me engano, um rapaz ali que está com a mão na cintura, ele parece estar impaciente. Isso pode ser tipo uma falta de ética, né? Por exemplo, sendo desrespeitoso, impaciente. Aqui vai na base do depende, né? Ele está há quantas horas nessa fila? Tem isso também, certo? Tem um limite entre o seu direito e o direito do outro. É meu dever ficar esperando na fila? É ético ficar esperando na fila, né? Do caixa do mercantil, do caixa da loteria, do banco. Agora, eu ficar lá por 3 horas, eu já vou ficar impaciente, né? Por 3 horas, né? Já é demais. Não tem quem aguente. Né? Então, aqui tem um limite entre o que é ser ético e o que é querer os seus direitos. Né? Você pode até reclamar. Mas aqui, por exemplo, se ele tiver aqui a 2 minutos, ele está meio que faltando com a ética e com a paciência, como você falou, né? Clara, você pode falar sobre essa terceira imagem das crianças no balanço? Posso. Eu acho aqui que o menino tá empurrando ela sem ela querer, porque ele tá tipo com uma cara ruim. Olha, eu diria que ele está fazendo força. É uma interpretação, né? Ele está fazendo cara ruim, é uma interpretação. Professor, mas também olha para. Você também precisa olhar para o rosto da menina. Ela parece, sei lá, assustada ou triste, né? Presta atenção na. Você devia prestar atenção na expressão facial dela. Também. Ela pode estar parecendo animada também, por conta do receio da força que ele vai empurrá-la, né? E deixa eu ver quem mais aqui para falar. Gabriel Ribeiro. O que é que você me diz da... Márcio, é página 78, tá? Essa página aqui, ó. Gabriel, a quarta imagem das crianças andando de bicicleta. O que é que você me diz dessa imagem fazendo relação com a ética no esporte e no lazer?
Gabriel, Oi, professor. o que é que você me diz da quarta imagem na relação entre ética no esporte e no lazer? Eu tenho uma família no lazer. Elas estão andando juntos de patinete. Eu acho isso ético. Certo, mas o que é que você me diria da ética no lazer com relação a isso aqui? Do ponto de vista de eles estarem se respeitando, de eles estarem brincando sem fazer mal um ao outro, respeitando as regras. Olha só, tem um montão de coisa, né? Eles estão respeitando as regras, eles estão sendo éticos um com o outro. Bom, Maiane, é o seguinte, você vai ler os de esporte e lazer aqui, ó, até o segundo parágrafo, e o Timon lê aqui, olha, dos dois últimos parágrafos, tá? De cada esporte até mais fácil Tá e bom. correto. Lê o texto a seguir. Não, esporte versus lazer. Lê o texto a seguir e reflita junto com o professor e colegas sobre as ações que estão acontecendo, fazendo uma relação com as imagens da página anterior. Importância do esporte. Dá-se o nome de esporte às atividades físicas realizadas por pessoas que submetem o regulamento submetem a regulamentos e participam de competições. A prática de esportes beneficia Pessoal, grandiosamente. cuidado com os pontos, tá? Ó, participam de competições. Oi. A prática, tá? Presta atenção nos pontos. Vá, continue. Justamente as pessoas e até mesmo a sociedade, pois reduzir a probabilidade de aparecimento de doenças contribui para a formação física e psíquica, sei lá como é que fala, além de desenvolver, Psíquica, tá? Ó. Psíquica. além de desenvolver e melhorar tais informações. Na adolescência, as pessoas são influenciadas pelo consumismo, por problemas psicológicos, hábitos prejudiciais e outros, que também influenciam as demais faixas etárias, gerando, gerando conflitos internos que desviam valores e aprendizado antes obtidos. É nesse processo que o esporte mostra sua grande contribuição à sociedade. Eu leio os próximos parágrafos já? Sim. Tá aqui. Cada esporte possui suas particularidades que envolvem as pessoas e as fazem optar por qual praticar. Os esportes influenciam no desenvolvimento saudável delas e as distanciam da mentalidade distorcida que hoje se prega no mundo e ainda faz com que as pessoas se afastem da criminalidade, que está presente em todos os locais de forma bastante organizada e sedutora. Existem inúmeras instituições sem fins lucrativos que criam centros de esportes em áreas de baixa renda a fim de focar a atenção dos jovens e adolescentes e ainda distanciá-los da marginalidade e da criminalidade existentes no mundo. O crime organizado existe como organização estruturada e presente em todos os lugares, com sentinelas buscando novas vidas. O esporte tem a importante e difícil missão de mostrar que nem sempre o caminho mais fácil é o correto. Essa última frase desse texto, né, é uma das mais interessantes. Nem sempre o caminho mais fácil é o mais correto, né? O correto, às vezes é difícil você fazer o que é correto, justamente porque fazer o que é errado, às vezes é mais fácil. Às vezes é difícil você ficar horas estudando para fazer uma prova, né? É mais fácil você esperar a prova chegar e você vai pesquisar as respostas, colocando a questão na internet,
né? Ou então nas aulas presenciais é mais difícil você estudar para o dia da prova, né? É mais fácil arrumar um jeitinho de fazer uma pesca ou pegar as respostas do colega, né? Então aqui a gente vê que fazer o que é correto muitas vezes é difícil, né? Mas é justamente isso que é uma vida ética, porque você vai notar que quando você faz o que é correto, a sua vida realmente vai valer a pena, porque você não vai dever nada para ninguém. A vida ética, pessoal, é a vida que vale a pena ser vivida. Não tem vida melhor do que a vida ética. Não tem vida melhor do que aquela vida onde você faz o que é correto. Vocês têm alguma coisa para falar disso que eu disse? Professor, é por isso que muitos acabam indo para o caminho incorreto, né? Por causa que é mais fácil, como eles dizem. Mas no final, eles que se prejudicam, muitas vezes, ou acabam sem ter para onde ir e são presos, por exemplo. Sim, por exemplo, aqui a gente vai falar de dois aspectos, né? O principal é a pobreza, né? Nas favelas é comum que haja muitos crimes ali por conta de um certo desamparo social, desamparo do governo. O governo não investe em educação. Tem casos, é claro, né? Tem casos de pessoas bem humildes mesmo, que conseguem vencer na vida por meio do estudo. Mas tudo para essas pessoas é mais difícil, o caminho foi bem maior, né? Foi bem mais complicado vencer na vida, se for comparar com uma pessoa que teve boas oportunidades, que estudou em bons colégios, que não teve que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, né? Então, para essa pessoa da favela, né, mais carente, para essa pessoa fazer a coisa correta foi muito difícil, né? Seria mais fácil ela seguir o caminho da maioria, entrar para o mundo do crime, não querer nada na vida, ser um preguiçoso, como muitas pessoas fazem. Então, aqui fazer o incorreto é bem fácil, né? Difícil é você fazer o correto. Difícil é você fazer o que preste. Mas fazer o correto é o que vale a pena, sempre. Não queiram fazer o incorreto jamais. Fazer o correto é o que vale a pena. A vida ética tragam essa frase para vocês. A vida ética é a vida que vale a pena ser vivida. Esse é o principal. Agora, em relação ao esporte, nesse último parágrafo aqui, o esporte tem sim o seu poder de influência de salvar as pessoas, né? Se é que elas precisem ser salvas. Mas eu diria que a educação é o que salva mais, né? A É, educação, os livros, salva muito mais do que o esporte. Pode falar, quem quer falar? eu tenho me perguntado como o esporte pode trazer as pessoas, né, as crianças no geral também, ao caminho correto. Como eles influenciam a seguir o caminho do bem. É o seguinte, você tem aqui, né, pessoas praticando algo, pertencendo a um grupo. O principal aqui, meus queridos, é o pertencimento. Você pode dizer que você pertence a um grupo, você não está... Isso você não diz assim no espelho, né? Você inconscientemente se imagina dentro de um grupo. Eu pertenço a esse grupo de pessoas que praticam esporte, de pessoas que são do bem, de pessoas que estão cuidando do corpo, de pessoas que são de bem com a vida. Então, eu pertenço a esse grupo. Eu não preciso pertencer àquele grupo de pessoas que fazem as coisas erradas, certo? Então, é dessa maneira que o esporte salva. O esporte tira as pessoas de um certo estado, principalmente de um estado psicológico de pertencimento de um grupo, que no caso seria um grupo de pessoas ruins, e traz para esse estado psicológico de pertencimento, de dizer, eu pertenço a esse grupo aqui, o grupo do esporte, o grupo do bem. É desse jeito que o esporte vai salvando as pessoas, certo?
Sem falar Então que depende muito do caráter das pessoas também com que você frequenta. depende. Depende até de você querer ser salvo ou não. E não adianta nada uma pessoa querer ajudar outra pessoa e essa pessoa não querer ser ajudada, E né? como é que o esporte salva realmente? Como é que ele pode trazer essa influência positiva para uma pessoa? É desse jeito que eu falei, querida, trazendo esse sentimento de pertencimento. Você não se sente que você pertence a um grupo de estudantes, né? Você não é do grupo dos estudantes? É, né? Todo mundo aqui é do grupo dos estudantes. Imagina só as pessoas na rua, né? De situação mais carente, que não pertencem a nenhum grupo. Essas pessoas podem ser recrutadas pelo crime, né? Podem ser capturadas pelo crime. Então, o esporte vai lá e pega essas pessoas e traz para a prática esportiva, para esse tipo de lazer. É isso que é o principal que eu quero que vocês entendam. Que vocês entendam. O lazer esportivo é o que salva as pessoas, que tira as pessoas dessa situação de vulnerabilidade, certo? Principalmente vulnerabilidade psicológica. Entendeu agora melhor? Sim, muito obrigada. Pode prosseguir. Bom, prosseguindo, né? Necessariamente a gente vai ter umas questões aqui. Primeira questão, página 80, tá bom? Observe as imagens e reflita. Aliás, observe as imagens, reflita e responda. Como se dão a ética e a moral no universo do esporte? Não é para falar como é as imagens, e sim dizer como é que traz esses benefícios, a ética e a moral, né? Como elas atuam, né? Qual é a atuação da ética no esporte? A ética atua de modo que proporciona direcionamentos sobre o respeito entre os adversários. Olha só, uma resposta já é uma resposta. Entendeu? Desse jeito, você vai dizer qual é a atuação da ética no esporte, qual é a atuação da moral no esporte, certo? Por exemplo, uma pessoa, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que não é moral no esporte. Trapacear não é moral, certo? Só um exemplo. Segunda questão. Sabemos que a prática esportiva é de grande valor para todos os cidadãos. Então responda. O que o esporte representa para você? Aqui a gente vai entender que esporte é tudo, tá? Não é só futebol, não, tá certo? Aqui o Brasil popularizou demais o futebol, mas esporte vai além disso, tá certo? Conforme o texto, para a prática do esporte, há pessoas que se submetem a regulamentos, tanto para participar de competições oficiais quanto amadoras. A partir disso, descreva uma atividade esportiva de livre escolha com suas regras, ou seja, só para ficar bem claro, olha, a partir disso, descreva uma atividade esportiva de livre escolha com suas regras. Como assim, professor, de livre escolha? É você quem vai dizer. Quer falar de futebol? Ok. Quer falar de vôlei? Tudo bem. Quer falar de basquete? Ótimo. Quer falar de beisebol? Tanto faz. Eu apenas quero que você diga a prática esportiva que você escolheu e algumas das principais regras. Só isso. Quarta questão. Essa daí, desculpa interromper. Tudo Essa daí bem? é só para dizer a regra. Por exemplo, escolha futebol e diz qual a principal regra desse esporte. Sim, só É, isso. Tá. as principais, né? Dizer Por quais são exemplo, as regras do futebol. não do futebol, tá? Qualquer esporte. Se você escolher futebol, ok. Você pode escolher qualquer outro esporte, tá bom? Pode ser basquete, pode ser handball, pode ser beisebol, pode ser vôlei, pode ser tênis, pode ser corrida, que também é um esporte, né? O atletismo.
Pode ser qualquer esporte, tá bom? Fisiculturismo, que no caso seria o bodybuilding, tanto faz. Você quem escolhe o esporte, tá bom? Se quiser futebol, Professor, não tem problema. Oi. esse dever que o senhor está explicando é para casa? Sim, é para casa. Terceira questão. Conforme o texto... Opa, acabei de ler essa, né? Quarta questão. No último parágrafo, a autora diz, entre outras palavras, que o esporte salva vidas, principalmente de jovens em situações de vulnerabilidade social. O que você acha disso? Primeiro você vai pesquisar o que é vulnerabilidade social e depois você vai trazer esse salvamento do esporte para essas pessoas que estão vulneráveis socialmente falando. Entenderam? Professor, Oi. mas precisa dizer o que é vulnerabilidade social? Não, Não. não, não. Eu só estou dizendo para você pesquisar para você saber melhor o que é. Mas Tá bom. vulnerabilidade social são basicamente aquela pessoa que não está tendo, por exemplo, a assistência do governo, que não está indo para a escola, que não está se alimentando bem. Olha como ela está vulnerável, certo? É isso que é uma vulnerabilidade social. Quinta questão. Professor, eu pensei que vulnerabilidade social se tratasse de como se ele quisesse dizer que se sentia, por exemplo, inseguro, que não tinha muito contato com as pessoas, que era tímida, coisa Não, assim. não, não. A vulnerabilidade social, ela não depende da maneira como você se sente, né? Você pode estar muito feliz da vida, mas está em situação de vulnerabilidade social, certo? Ela é como você está, não como você se sente. Quinta questão. A Grécia é o berço da filosofia. Nela, o esporte sempre foi concebido e entendido como atividade necessária para o bom desenvolvimento do corpo e do caráter. Assim, pesquise a relação entre a filosofia e os esportes, nos ideais gregos e elabore um modo de socializar com a Tchau, turma professor. sua pesquisa, através de cartão, cartaz. Pessoal, quem quiser sair não precisa falar não, tá? Só sai que tá tudo bem. Atrapalhou a leitura aqui. Assim, pesquise a relação entre a filosofia e os esportes nos ideais gregos. Você vai pensar, você vai fazer só isso. Pesquisar o que o esporte representava para os gregos e fazer uma relação com os dias de hoje, né? Socializar com a nossa turma sua pesquisa também, tá certo? Isso Então aqui a é gente para faz no fazer. caderno mesmo, né? Oi? Isso a gente faz no caderno mesmo, né? Isso. Só para tu pesquisar a Professor, relação entre filosofia e o esporte para os gregos. Oi. Então então. dizer que a filosofia e o esporte, perdão interromper, Ai, mas égua, deixa eu falar, amor. enfim, é só dizer o que é filosofia e o esporte para os gregos e comparar com hoje em dia. Só isso. Eu ia dizer isso. Então pronto. Pronto? Sem mais dúvidas? Quais serão as páginas para casa? Vai ser só a 80? Só 80, tá bom? Porque as outras eu não expliquei e eu fico, porque não deu tempo, né? E eu fico achando um pouquinho injusto. Passar se eu não expliquei. Vai ficar só 80 para casa? Só 80, tá bom? Tchau. Tchau, meus queridos. Professor, tirei Tchau, professor. Fique com Deus. bom fim de semana Até pro Bom amanhã. final senhor. de semana. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, professor. O professor já saiu na hora que tu disse. E ainda tá gravando. De novo. Que comprova O que problema é pode teu, continuar tchau. gravando mesmo depois da vida. Sim, vocês ficaram badulando no grupo.